Hoje nós vamos falar um pouco sobre a necessidade de repetir, né? O porquê muitas vezes repetimos. Nós vemos em Deuteronômio, que Deuteronômio é um livro, último livro do Pentateuco, último livro de Moisés, que é a repetição da lei, né? Nós vemos que é a repetição da lei. Nós vemos que Paulo, de vez em quando, Paulo estava repetindo alguma lição, estava repetindo algum ensinamento, melhor dizendo, que ele tinha trazido já há um tempo para os irmãos e fazia-se necessário naquele momento, dependendo da situação, né, da ocasião, do comportamento de alguns de ensinamentos errados que estavam sendo introduzidos e tal. E aí havia-se a necessidade dele falar tudo aquilo que ele já havia dito, né? E assim por diante. Nós vemos isso também com João. O apóstolo João é um dos apóstolos que mais fala dessa forma, em questão de repetir, tanto que quando ele fala, ele diz assim, não que ele venha dizendo sempre as mesmas palavras, mas aquele ensinamento às vezes para fixar, ou então para combater algo que está entrando sorrateiramente. O apóstolo, sempre a gente viu o apóstolo se referindo ao seguinte, falando o seguinte, melhor dizendo, né? Que não era novo o que ele estava falando. Ele diz assim: o que eu vos falo não é nada novo. Não vos falo nenhum mandamento novo. Na verdade, ele estava só relembrando. E o que Jesus disse que o Espírito Santo vinha fazer? Vinha relembrar, vinha nos fazer lembrar tudo aquilo que Jesus havia dito. Então, esse é o papel do Espírito Santo. E o ser humano é assim, de vez em quando precisa ser lembrado. Às vezes não é questão de memória, mas às vezes outras coisas ocupam aquele ensinamento que a pessoa teve e vai esquecendo, vai tomando outros rumos diferentes. Enfim, há uma necessidade, não é perdido, né? Vez em quando estamos nos deparando com isso, ou com uma repetição de algo que você, eu já vi isso aqui. Muitas vezes é aplicado até de uma forma diferente, ou outras vezes não, né? Por exemplo, a nossa base, a nossa doutrina base, os nossos pilares, né? Os rudimentos da fé, como diz o escritor aos Hebreus, né? Que é o básico, né? A basicalidade daquilo ali, do ensino. Às vezes são coisas que vão se perdendo no tempo, por as pessoas buscar tanta inovação, tanto argumento filosófico, provar tanta coisa teologicamente e tal, por aí vai. E estas coisas elas vão, que na verdade é a base, é o começo de tudo, é o que sustenta a nossa fé, elas vão sumindo. E é necessário alguém falar, é necessário alguém relembrar, né? O próprio povo de Deus era ensinado, tinha lei, mas os profetas estavam lá denunciando o pecado, falando contra a idolatria, falando contra tantas coisas. Aí você pode dizer, mas tudo isso ele já sabia que não tinha que fazer, mas com o passar do tempo parece que aquilo se perdia no tempo e eles continuavam fazendo, né? Era como se não tivesse uma referência, aí Deus tinha que levantar alguém para fazer. E Deus nos chamou também nessa geração de hoje para ser essa referência, para ser aquele que vai sempre trazer à memória os feitos de Deus, a doutrina base, os nossos pilares, o nosso alicerce, sempre que está sendo trazido à memória. Tem sempre que estar se renovando esses ensinos, não no sentido de que venha com outra cara diferente, não, que seja o mesmo ensino. Renovando, que eu digo, é que venha na verdade, não deixar de pregar isso, de ensinar, né? Isso deve ser sempre ensinado. E uma das coisas, irmãos, que é a nossa base na fé como cristão, como pessoas que creram no sacrifício de Jesus Cristo, aceitaram isso e entendem as Escrituras e receberam a revelação do Evangelho, uma das doutrinas básicas que não pode fugir, que não pode estar fora, vamos dizer, desses ensinos, né? Da nossa ortodoxia, né? É o ensino sobre a segunda vinda de Cristo. Sobre a vinda de Cristo, melhor dizendo. Por quê? Porque a vinda de Cristo, ela se dará em duas fases.
Isso eu torno a repetir. A vinda de Cristo se dará em duas fases. Qual é a primeira? A primeira fase é uma fase invisível. 1 Tessalonicenses 4,16. Esse é um dos nossos pilares da nossa fé. Isso não pode ser abandonado, não pode ser desconsiderado, rejeitado, porque é os pilares. E essa palavra é fiel. Jesus disse que pode passar céu e terra, mas ela se cumpre. Né? Que ninguém pode acrescentar nada, nem uma menor letra, nem a maior letra dentro da lei. Porque irá prestar conta. E ele disse que nada se omitirá, tudo irá se cumprir. Ou seja, não há falhas na palavra. Ela é infalível. Infalível no sentido de que ela cumpre-se tudo que está escrito. Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses 4,16. Olha só o que está escrito aqui. Pois, dada a ordem, com voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com ele nas nuvens para o encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos com o Senhor nos ares. E assim estaremos com o Senhor para sempre. Consolem uns aos outros com estas palavras. Estas palavras são base da nossa fé, são o básico, são vamos dizer que é como se nós tivesse aprendido o alfabeto, o básico de tudo para se começar a ler. Então, esses são os nossos pilares que não pode faltar. Sem isso aqui, sem essas doutrinas, a igreja ela não tem, melhor dizendo, o cristão, a igreja em si mesmo, ela não tem uma edificação. Ela não consegue ser edificada se não tiver as bases, se não tiver os alicerces. E a fé de alguém não consegue ser fortalecida se estiver ausente da vida dessa pessoa. Eu desejo, com a graça de Deus, daqui a alguns dias ou meses, não sei, peço até a oração para fazer isso, a trazer uma série somente sobre essas doutrinas básicas, somente sobre o nosso credo, sobre o que nós cremos, sobre o que faz parte da nossa fé, sobre o que nos sustenta, né, que está por trás de tudo, sobre esse alicerce da nossa fé, os pilares da fé. Desejo fazer futuramente uma playlist sobre isso. Assuntos simples que vocês conhecem, que a maioria conhece, mas que muitas vezes falta mais ser citado várias vezes, falta ensino sobre isso. E por incrível que pareça, nessas coisas simples que às vezes a gente se perde, né? É nessa simplicidade. E aqui o texto está dizendo, falando sobre a vinda de Cristo. Essa vinda, ela se dará em duas fases. A primeira fase é invisível. E essa aqui, dada a ordem com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta. O arcanjo quem era? O arcanjo, na classe angelical, na matéria de estudo dos anjos, de angelologia, o arcanjo ele é um general, é um chefe do exército, né? E nós vemos aqui tudo isso como uma figura de um quartel, do meio militar. Por quê? Porque tem uma trombeta, né? No quartel tem lá uma trombeta que se toca e é o som, para cada tipo de som é um chamado diferente, né? Melhor dizendo. Assim como nas escrituras a gente vê também isso. Quando Deus manda Moisés fazer duas trombetas de prata e tudo, e ele tocava, cada um tipo de toque era alguma coisa diferente. Era reunião, era para o povo jogar o lixo fora, era chamado ao arrependimento, era chamado para reunião, tantas outras coisas. Essa aqui, no caso, nós vemos que é uma chamada como se fosse uma reunião assim, propriamente uma reunião, mas um ajuntamento, uma convocação. Por quê? Porque as pessoas que morreram em Cristo serão transformadas, e os que estão vivos serão arrebatados e junto com os outros serão elevados até os ares onde está Cristo, a partir de que do toque da trombeta reunir. E todos serão reunidos ali com Cristo nos ares. E o que a palavra de Deus diz? Estarão para sempre com Ele. E consoleis uns aos outros com essas palavras. Essas palavras não é de desespero, essas palavras é de consolo. Portanto, é aqui em Eclesiastes,
em Eclesiastes não, melhor dizendo, em Tessalonicenses, se não estou lembrado do outro texto, que nos mostra que Deus é aquele que nos livra. Ó, está escrito assim, ó. Pois ele é no 10, eu acho. E esperar dos céus seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, Jesus, que nos livra da ira que há de vir. Né? Então, esperamos ele, por isso que o Paulo, mais na frente, no capítulo que eu li, 4 e o 16, fala sobre isso, né? No 4:16, não, no 4:18 diz, console uns aos outros com essas palavras. Por quê? Porque é palavra de consolo, não de desespero. O arrebatamento da igreja, a vinda de Jesus é para ser pregada com aquela alegria, trazendo alegria ao coração dos cristãos salvos. E não desespero, e não tristeza. Ah, está acontecendo isso, é o fim. Meu Deus, está havendo sinal tal, está acontecendo. Né? O mundo está se encaminhando desse jeito e tal, e todo mundo fica apavorado. E agora? É o governo do anticristo. E agora? Nós estamos no cavaleiro tal, e não sei o que. Não é para trazer esse tipo de desespero e essas questões loucas. Porque as escrituras falam, e está escrito, que haverá uma ira que há de ser derramada sobre a terra. Mas que o próprio escritor diz aqui, que Deus, Jesus Cristo, né? Jesus Cristo, Filho de Deus, nós esperamos ele, a esperar dos céus, ele que ressuscitou dos mortos, Jesus, nos livra da ira que há de vir. Então, o livramento é justamente isso. É no ressoar da trombeta, é a primeira fase da vinda, né? Você que tem várias doutrinas diferentes, vários ensinamentos, pós-tribulacionista, pré-tribulacionista, eu acredito no pré-tribulacionista e pronto. Porque as escrituras me dão base para isso, nos dá argumento para isso. A palavra de Deus, o Espírito Santo nos mostra isso nas verdades contidas nas escrituras sagradas. E está aqui o texto. Né? Está aqui o texto onde Paulo diz, consolei uns aos outros com estas palavras. Bem, acredito que a primeira vinda ficou bem, a vinda e a primeira fase ficou bem clara. Essa primeira fase ela é invisível, ou seja, o arcanjo tocará uma trombeta, dá ordem, ele vai receber a ordem para tocar essa trombeta e se já juntarão. E os que estão mortos em Cristo vão ressuscitar num corpo glorificado. E lá em 1 Coríntios 15:58 em diante, vai detalhar essa obra que é um fenômeno sobrenatural, uma obra do Espírito Santo. Né? E os que estão vivos, eles serão, na verdade, transformados e arrebatados, ou seja, tomados para os ares. Né? Toque da trombeta, reunição todo. Não dá para calcular se é velocidade, fração de segundo, de milésimo de segundo. Não temos como calcular porque isso não é algo, não é um transporte terrestre, uma coisa daqui da Terra, mas é um tipo de transporte que é celestial, é o poder de Deus. Subiremos com poder e glória. Não tem como calcular isso, nem dia e nem hora. Esperamos apenas ele a qualquer momento. E o apóstolo Paulo diz, consoleis uns aos outros com essas palavras. Agora eu quero ler aqui para finalizar. Eu mostrei que a primeira fase da vinda, a vinda é uma, só que tem duas fases distintas, bem diferentes. A primeira é invisível e a segunda é visível. Zacarias, tem outros textos, mas eu vou ler Zacarias. Zacarias 14:5 diz assim, ó. Vocês fugirão pelo meu vale, estou falando aqui para Israel, né? Entre outros montes, pois ele se estenderá até Azel. Fugirão como fugiram do terremoto nos dias de Uzias, rei de Judá, que houve esse terremoto no rei de Uzias, né? No reinado de Uzias. Então o Senhor, meu Deus, virá com todos os santos. Então é a hora em que Cristo irá batalhar pelo remanescente de Israel. E irá descer dos céus. Aí sim, é a segunda fase da vinda. A vinda visível. As pessoas verão ele descendo com a igreja, com os santos. Aí vem aqui Apocalipse. Apocalipse 20.
e versículo 4, se não me falha a memória. 20. Vi tronos em que se assentaram aqueles a quem havia sido dada autoridade para julgar. Vi as almas dos que foram decapitados por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus. Eles não tinham adorado a besta, nem a sua imagem, não tinham recebido a marca na testa, nem nas mãos. Eles ressuscitaram e reinarão com Cristo durante 1000 anos. Então, a igreja do Senhor é os que foram arrebatados. E no Apocalipse também diz que bem-aventurado é aqueles que fizer parte da primeira ressurreição. Porque a primeira ressurreição será aquela em que os cristãos salvos, que viveram uma vida santa, uma vida piedosa, uma vida devotada ao Senhor, subirão, os seus corpos serão transformados, né? Ressuscitarão com corpos transformados e subirão para os ares. Então, essa, como está escrito no Apocalipse, que é bem-aventurado, é mais do que feliz, os que fizerem parte dessa primeira ressurreição. Por quê? Porque a segunda ressurreição não é assim. Serão despertados, acordarão mais do seu sono, mas para ser julgado e condenado no lago de fogo. Então, aqui está a doutrina, o ensinamento da segunda vinda de Cristo. É uma vinda que eu sei que tem trazido muita polêmica, mas a palavra de Deus é clara, Deus não faz confusão. A segunda vinda se dará em duas fases. Primeira, invisível, e segunda, visível. É aquela em que Paulo, escrevendo aos Filipenses, diz: e todo joelho dobrará, e toda língua confessará que Ele é o Senhor. Então, irmãos, que Deus, e a todos os que estão vendo esse vídeo, que irão ver, que Deus possa abençoar vossas vidas. E espero trazer mais conteúdos da mensagem que nessa simplicidade, né, que a gente traz, que a gente aprende o Evangelho. Jesus pregava muito simples, né? Jesus trazia de forma clara, sem obscurecer a mente de ninguém. Que Deus abençoe vossas vidas.